Vamos dar início a mais uma transmissão, palestra da Casa da Fraternidade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dom Zé. E aí nós já estamos preparados, né, para dar início à nossa tarefa de hoje, a nossa palestra. Hoje será um bate-papo com o nosso companheiro Antônio José, ou Tom Zé. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui de uma mensagem, que é o tempo que outras pessoas aí estão acessando. Logo em seguida faremos a prece para dar início à nossa atividade de hoje. Correto? Ok, tranquilo. Vamos lá. Hoje vamos trabalhar com minutos de sabedoria. Você jamais está abandonado. Absolutamente. O Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas pequenas aves. Enfeita de beleza e perfume as flores e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele permita. Confie no Pai. Você jamais está abandonado. Em seguida, agora vamos fazer uma oração, pedindo à Mãe Santíssima que nos ajude, nos ampare, nos envolva a todos. Envolva nosso companheiro Tom Zé, para os íntimos, nosso Antônio José, que dará a mensagem da tarde de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem, companheiro, vamos então dar início. Você, Vamos lá, Luiz. por favor, suas primeiras palavras, para em seguida a gente começar. Hoje o assunto ele tem muitas questões, ele é bem extenso, né? Então provavelmente a gente não conclua ele, né? Não chegue a todas as questões. E vai ser uma sequência da lei natural, né? Da lei divina que a gente tinha começado já algumas semanas atrás. E que Maria Santíssima e sua equipe possa estar coordenando esse nosso trabalho e abençoando a todos nós. Não, tranquilo. Pois é, amigo. Deixa eu até dar um oi para a Sônia aqui, que ela está chegando. Oi, Sônia. É minha prima. Pronto, um abraço a Sônia. Você pode começar, amigo, falando sobre a pergunta 649, né? Em que consiste a adoração? 649. As leis morais, as leis que estão definidas, né, que foram definidas por Kardec, através do questionamento aos espíritos, elas mostram três tipos de relação. A relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo e a relação com o próximo. Naquela primeira semana que nós tratamos a lei natural e a lei divina, ela é a nossa relação com Deus. E hoje a lei de adoração prossegue com essa relação também com Deus, né? Sim. Então, os Espíritos respondem para Kardec em relação a o que consiste a adoração é na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Parece uma resposta simples, pequena, né? Mas ela é de muita profundidade, porque pensamento é o que vem antes da nossa ação. Se nós aqui no plano material precisamos das mãos para fazer algum tipo de realização, no mundo espiritual nós utilizamos o pensamento. Aí eu trouxe até algumas falas aqui, né, que eu trouxe para a gente levar pequenas reflexões. Só Sim. Lembrando, Luiz, que as abordagens que nós vamos fazer é somente para ajudar a refletir, a pensar nessas questões. Com certeza. Né, é uma abordagem mais filosófica para que a gente pense. Então, nós não vamos trazer nada pronto, né? Cada um de nós vai ter que fazer o seu entendimento, a sua criação. Buda traz uma coisa com relação ao pensamento, que ele diz assim, olha, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, Deus, ele irradia igual para todos, né? Todos recebem a mesma radiação, vamos assim dizer, de Deus. Mas cada um vai fazer esse contato, essa absorção a seu turno, a depender de como cada um esteja preparado, educado, suas vivências e o nível de desenvolvimento que chegou. E a questão, como você disse, é muito importante o nível de conhecimento de cada um, né?
o nível de conhecimento, né? E nós estamos agora, quando nós saímos dessa questão animal ainda o animal bruto, né? Onde nós usávamos o instinto, e passamos à questão hominal, vamos assim dizer, nós estamos aprendendo agora o uso da razão. E nós já estamos hoje com a razão um pouco maior do que o instinto, né? Então já conseguimos utilizar melhor a consciência, já conseguimos utilizar melhor o discernimento, a inteligência. E vamos continuar desenvolvendo a razão, que é para depois a gente passar para a intuição. Tem também aqui o Kardec, ele coloca, né, para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Se a gente for pegar Emmanuel, no prefácio do livro Pensamento e Vida, ele coloca que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso de milênios com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, observemos que tem aí uma interação, uma integração, uma comunhão do nosso pensamento com o pensamento de Deus. E vai ser uma coisa gradativa, prolongada, vamos chamar de eterna, né? Pois é. Que Haroldo Dutra também nos diz, viu, que nos tornamos aquilo que adoramos. Então, voltando só à questão, para a gente fazer esse fechamento, né? Nós primeiro temos que elevar o nosso pensamento, engrandecer, erguer, levar ele para Deus. E em seguida, nós vamos fazer, né, essa comunhão, essa aproximação para a alma da nossa alma a Deus. E observemos que adoração, se a gente for pegar o dicionário para verificar, eu peguei somente a parte mais fácil, né? Que seria um amor profundo e respeitoso. Esse eu peguei do Priberman. Tem a cultura, tem o culto, tem fazer rituais, mas vamos nos prender somente a essa questão de um amor puro, né? Um amor profundo e respeitoso. Na pergunta seguinte, o que os espíritos fazem? Kardec questiona os espíritos se a adoração ela é resultado de um sentimento, né, natural do espírito, ou é a consequência de ensinamento. Kardec, né, que é um sentimento inato como a divindade. Então, nós não vamos encontrar isso em lugar nenhum, porque já está em nós. Já veio cravado em nós desde a nossa criação. A consciência da nossa fraqueza, né, o que os espíritos falam, né, a consciência da nossa fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Quando nós estamos com um problema na nossa família, com nós mesmos, com alguém querido, o que é que nós fazemos, né? Nós buscamos a Deus. Então nós nos curvamos. Às vezes até nós precisamos de uma dor mais forte, mais profunda, para que retornemos a Deus. Fizeram uma pesquisa em determinado momento e observaram que os países mais desenvolvidos do mundo, onde tem um equilíbrio econômico, financeiro da população, onde tem um número muito alto de suicídios. E também uma certa fuga, né, em relação a Deus. As pessoas não têm religião, elas não buscam Deus. Não que a religião seja o único caminho para se chegar a Deus, mas existe um certo distanciamento. Se nós formos observar na história do homem, ou pelo menos o que se consegue, né, a antropologia consegue trazer, a partir de 300 mil anos já se encontraram ossos de indivíduos dentro de um buraco de uma caverna. Isso pressupõe que naquela época já se tinha algum culto religioso, porque não ia se juntar ossos à toa, né? Se você for verificar em 3.600 também antes de Cristo, pegar a Suméria, os Védicos, o Egito, nós temos também cultos religiosos. Tem um local na Croácia onde foram encontrados também restos mortais com data mais ou menos de 130 mil anos, né, antes de Cristo. Então isso aí mostra que o homem já há muito tempo já está relacionado com essa divindade. Aí nós podemos ir lá para outra, Luiz, para 651. Que já tem a ver com isso. Porque eu estou correndo um pouco em função do tempo. Pois é, que na 651, pergunta se já houve, né, em algum tempo, povos desprovidos de sentimento de adoração. E a resposta é não. Você acaba de falar, na verdade. Exato, não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. E aí nós temos, né, o que já foi comentado na questão anterior,
E se a gente for parar para observar também, Luiz, essa questão de observar, né, as pessoas, nos primórdios da humanidade aqui na Terra, se observava o sol, a comida, né, a caça, a água, a chuva, a lua, e nós podemos parar e fazer esse mergulho no nosso corpo. Nós temos um complexo harmônico muito grande em nós mesmos, né? Olha que nós temos átomos, moléculas, trilhões e trilhões de células, tecidos, bactérias, micro-organismos, elementos químicos, pulso elétrico, eletromagnetismo, matéria. Isso é o corpo físico que nós utilizamos e tudo isso aí está interagindo, está integrando. Hoje nós chamamos tudo isso de corpo físico, né? Mas ele está nos levando a aprender a amar e um dia, quem sabe, né, a gente ser amor. Pois sim. Na pergunta seguinte, pode-se considerar a adoração como tendo origem na lei natural? Quer dizer, voltando para aquela anterior que você viu. Uhum. Só lembrando um pouco que a lei natural, né, ela é eterna, né, como a divindade, ela está na nossa consciência. Ela é divina, eterna, imutável, verdadeira para a felicidade. Se nós formos observar também, nós temos aqueles maus instintos, lembra daquela vez que nós estávamos falando, né, da lei natural, e ele faz nos esquecer. Mas Deus, por bondade e amor, manda seus mensageiros sempre a nos lembrar. Aqui também nós vamos encerrar, né, com essa questão, a gente encerra aí com o objetivo da adoração. E o objetivo da adoração é justamente nos aproximar de Deus. Observemos que não é Deus se aproximar de nós, porque isso ele sempre foi. Mas nós temos que fazer conscientemente essa busca, essa procura em nos aproximar dele. Você falando aí da aproximação, né? Uma das coisas que eu tenho ouvido até em palestras espíritas, que nós precisamos nos aproximar de Deus, de Jesus, através da imitação, digamos assim. Você procurar fazer o que ele faria. Não é isso? Para que você procure ir se aproximando dele através dos atos e ações. Que aí a gente já começa a entrar na próxima item, que seria a adoração exterior. Para que a gente não passe a adorar Deus com as nossas ideias e os nossos conceitos. Mas que vai ser uma coisa humana, né? Buscando se aproximar, lembrando do começo que você falou, que a gente precisa, digamos, ir evoluindo a forma de enxergar as coisas e o mundo para que você possa se aproximar de Deus, né? Exato. Vamos ver na 653 se a adoração tem necessidade de manifestações exteriores. Essa é a pergunta que Kardec faz. Aí os espíritos respondem a ele, né? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Aqui também vale a gente lembrar a questão 649, né? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. E nós vamos utilizar o coração. Tem uma questão também, Luiz, que a gente pode somente ir lá na frente um pouco para voltar. É a 659. Eu vou avançar aqui só um pouquinho. Sim. 659, deixa eu pegar ela aqui. A questão é a seguinte: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Observe que aqui a gente sai da questão religiosa, né? A gente vai para a questão de adorar, a questão do amor, a questão do respeito. E se eu adoro, eu vou querer fazer, né, igual, eu vou querer imitar. Agora imagine a gente querendo imitar a Deus, né? Imitar a Deus dentro do nosso conceito trazido por Jesus, que é o nosso guia e mestre, o nosso orientador, aquele que garante a nossa existência aqui neste plano físico e também no plano espiritual, né? Ele nos adotou, né, vamos assim dizer, nosso irmão mais velho. Eu posso ler uma frase aqui, Luiz, conclua. Tem uma escritora chamada Mara Chan. Ela tem uma frase muito interessante que ela diz assim, ó: há pessoas que para adorar a Deus necessitam de motivação psicológica. Adoram no emocional e no visual. Para tais, essas são cerimônias litúrgicas, mas deveríamos dar graças a Deus por existir aqueles tão sinceros com o Pai, que simplesmente o adoram em espírito e em verdade. Mais à frente nós vamos ver o que é que
é comentado sobre essa questão de espírito e verdade, né? Porque nós não precisamos de culto, nós não precisamos fazer nada exterior que venha mostrar que é uma adoração. Mas tem algumas adorações exteriores que são interessantes, que nos induzem também, né, a pensar em Deus, a nos elevar. Mas vamos seguir a sequência aí. João tem uma coisa interessante, né? João 14:1, que é: não se turbe o vosso coração. Então, vamos manter nosso coração em paz para que tudo dê certo. A gente teve a seguinte, né, que falava se essa adoração exterior é útil. Você acabou já entrando nesse assunto, se você quiser trazer mais alguma coisa. E a pergunta 63. Isto. A adoração exterior é útil? Sim. Se não for um vão simulacro, né? Então, se ela for sincera, se ela for de coração, se ela for realmente represente a nossa intenção, porque Deus está sempre nos acompanhando. Ele sabe o fundo do nosso íntimo que tem. Agora, Ele quer que conscientemente a gente seja também, né? Piedade, perdão, amor. Nós temos artes, temos músicas, poemas, textos, ações. Você já observou que tem poemas e músicas que nos levam, né? Nos elevam, nos fazem se pensar em uma outra coisa. Eu tinha uma música que eu ouvia que parecia que eu saía do lugar. Assim também como tem alguns cheiros. Tem alguns cheiros que eu sinto que parece que eu estou fugindo dali, né? Então, elas transcendem, fazem com que a gente encontre a Deus de uma outra forma. Eu posso também trazer alguns exemplos de culto externo. Posso dar nome de pessoas? Por favor, não acho que só são esses, tem muitos mais, mas trouxe esses. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier e dentre tantos outros, né? Não vou nem falar aqui de Jesus, que já seria, assim, o máximo, né? Pois é. E no caso da adoração exterior, essa questão da pergunta 653, uma das coisas que fica firme, a questão é a intenção da pessoa. A intenção. Porque é aquela questão do conhecimento. Muito será dado, não, muito será cobrado a quem muito foi dado. Não é isso? Exato. Deus dá preferência aos que o adoraram desde aquele... Deus dá preferência aos que o adoram desse ou daquele modo. Sem fazer crítica alguma. Vamos falar em latim, vamos falar em inglês, vamos falar em português, né? Deus está olhando o que está no fundo do nosso coração, né? Então, Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se experimenta. Então, nós temos essa resposta dos Espíritos aí que foi dada a Kardec, né? E aí eu trouxe também aqui somente umas curiosidades, né? Raul Teixeira, ele diz que o coração, em determinados textos evangélicos, se refere à intimidade. Então, quando a gente ouve falar de coração, em determinados momentos, ele está se referindo à intimidade. A oração é uma ação interna. Ela é do nosso íntimo. Então, ela tem que partir da nossa intimidade. Então, para que vale as exteriorizações? A não ser que a gente consiga exprimir isso em arte. Se nós formos observar, a Terra, com a sua riqueza natural, é uma obra de arte, né? É uma adoração a Deus. Se você for observar a fauna, a flora, né? A própria construção humana, nós estamos falando aí de adoração. Eu fiz uma pesquisa na internet, Luiz, só por curiosidade, né? Você sabe quantas vezes a palavra coração, em torno de quanto aparece na Bíblia? Entre 600 e 800 vezes. No Livro dos Espíritos, em torno de 600 vezes. No Evangelho, são aproximadamente 400 vezes. O coração é algo que a gente precisa parar para observar, né? Então, nós não temos fórmulas secretas para adorar, assim também como tem que ser algo consciente. Pensamento, coração, vontade. Concluindo o que a gente estava falando, eu estava olhando aqui o seguinte, ó, que a pergunta 653 e a seguinte, se a gente não olhar bem, fica parecendo que há uma contradição, mas não.
Deus dá preferência àqueles que adoram dessa ou daquela forma, né? E aí tem a questão das formas exteriores. Só que na 653, quando pergunta se a adoração exterior é útil, sim. Se não for, uma faça ou uma vã simulação. Se ela é verdadeira, ela faz sentido e a gente sabe que tem valor, não é isso? Agora, lógico que os homens criam formas e modelos. Luiz, você sabe mais ou menos onde eu caí, onde eu parei aí, eu tinha falado, inclusive, essa questão, né? Que se não for no vão simulacro, e aí eu comecei a fazer isso a gente já fez. Fique tranquilo. Agora a gente deve partir para a pergunta seguinte, que essa nós já esgotamos, digamos assim, ou já avançamos o suficiente. Nós temos a 655, que a pergunta é repreensível praticar uma religião em que não se acredita sinceramente, visando somente o respeito para não escandalizar aqueles que pensam de outro modo? Você participar da reunião para satisfazer o desejo dos outros, né? Isso. A pergunta é essa. Aí a resposta, né, dada pelos espíritos, a intenção nisso, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tenha em vista respeitar as crenças alheias não procede mal. Faz melhor do que o que as ridicularize. Porque então falta com a caridade. Mas quem a pratique por interesse ou por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Não pode adorar a Deus pensando nele, né? Aí, nessa questão, existe a questão do respeito, né? Que é muito importante destacar aí, Luiz. Às vezes a gente é chamado a participar de uma reunião com um grupo religioso que a gente tem distorções de ideias, né? Mas a gente aceita, não precisa combater, não precisa dizer nada. Eu estou falando isso que já aconteceu comigo, né? É coisa que... Essa não tem muito o que a gente discutir, não, né? Ela por si só já é bem, assim... É só a questão do respeito mesmo. Agora, essa pergunta, que assim, a pessoa acaba entrando naquela reunião, naquela religião, para que ele não se sinta talvez diferente dos outros, ou não se escandalizar perante os outros. Aí, a intenção dele não será a intenção de seguir a Deus e adorar a Deus, mas ele está entrando para satisfazer uma coisa externa, vamos dizer, né? Algo externo. Então, essa acaba não tendo validade, né? O que se chama de efeito manada, né? Sim, exatamente. Aí a 656, nós vamos falar da adoração coletiva, se é preferível a adoração individual. A resposta dos espíritos, né? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os espíritos bons. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Aqui, Luiz, vale a pena a gente refletir o seguinte: imagine na hora que a gente se reúne para um grupo de quarta-feira, como nós participamos, né? E de repente está tratando de um assunto que vem e nos eleva o pensamento, faz com que a gente faça reflexões profundas. É interessante quando a gente está dentro de um grupo e esse grupo está sintonizado. Ele está com sintonia de vontade, de pensamentos, né? E um exemplo, fugindo um pouco, né? Você tem uma torcida de futebol. Quanto de energia não é gerado quando acontece um gol, quando acontece algo bom, né, para determinado grupo ali, né? Isso tudo a espiritualidade vai utilizar, essa energia gerada. Agora, quando a gente mergulha na nossa intimidade para fazer uma reflexão, uma adoração, é a nossa comunicação com Deus que está sendo fechada, né? Nós estamos nos comunicando conscientemente com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então, a gente não pode achar somente que seria o coletivo, que é legal. E, dependendo disso também, o homem é um ser coletivo, né? Um ser social, como Aristóteles já falou e tantos outros. O que vai definir, digamos, a eficácia ou a eficiência disso, ou mesmo a eficácia, será a qualidade da vibração do grupo. Porque o que ele fala que não é só o grupo, é o grupo, lógico, com qualidade, como você estava falando, né? O que vai importar não é o número.
Não é isso? Não, é a qualidade, né? É É a sempre como é que qualidade. está o nosso interior. Tem uma frase de Irmã Dulce que é interessante também para a gente refletir sobre essa questão aí, né? Que nós somos como um lápis com que Deus escreve os textos que Ele, Deus, né? Quer ditos nos corações dos homens. Então, se eu quero escrever alguma coisa no coração, ou se Deus quer escrever alguma coisa no coração de alguém, Ele vai pedir que uma pessoa escreva no coração da outra. Então, ele não vai escrever diretamente, né? Seguindo essa frase de Irmã Dulce. Eu achei muito interessante, porque ela coloca aí sempre a relação de uma dependência de um para com o outro e desse atendimento também de um para com o outro. Sim. Vamos a 657. Vamos Agora sim. nós vamos mudar de item. Agora será a vida contemplativa. Vida contemplativa, né? E isso é somente uma questão, né? Sim. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e pensando apenas em Deus, têm mérito perante Deus? Bom, Vamos trabalhar. a resposta é não. Pois, se não fazem o mal, também não farão o bem, e são inúteis. Né? Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas ao bem que não houver feito. Vale aqui lembrar, Luiz, que a contemplação deve ser observada como um alimento que deve ser usado na manutenção da nossa saúde. Neste caso, é uma saúde espiritual, né, que vai se refletir também na saúde material. Entretanto, auxilia a todos nós. Imagine que Robinson Crusoe, né? Um Robinson Crusoe da vida. Onde é que entra uma lei moral para ele? Ele está sozinho em um lugar isolado, não precisa de lei. Ele vai atuar contra ele mesmo. Então, as leis são para a nossa convivência, para com o outro, para com nós mesmos e para com Deus, né? Pois é. E a gente lembra, nós podemos lembrar agora da fala de, acho que André Luiz, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, você ficar isolado em vida contemplativa, apenas pensando em Deus, é preciso muito mais do que isso, né? Não basta a vida Isso, contemplativa. Aí o isso passa a próximo ser, de item, certa forma, um ato de egoísmo, né? sim, exatamente, pode ser útil de outra forma. O próximo item nós vamos entrar na prece, né? A prece. E a prece a gente começa com a pergunta se ela é agradável a Deus. A A pergunta res- 658. Aí os espíritos trazem para Kardec, né? A prece é sempre agradável a Deus. Quando dita pelo coração, olha, mais uma vez aí o coração, né? Coração. Pois, o coração, né? Para ele a intenção, olha novamente a intenção, né? A Uhum. intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquele que pode ler, por mais bela que seja, se for lida, mais com os lábios do que com o pensamento. A prece, ela é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que a gente possa sensibilizar Deus, né? Pela prece do homem vão, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Uma observação que eu estava pegando aqui, né, com base no Kardec News, é um jornal de janeiro de 2020, né, diz assim, olha, através do estudo e observação das leis dos fluidos, compreende-se o poder do pensamento e também o poder da prece. Na realidade, a prece é um pensamento dirigido para um fim determinado. E aí você tem a sinceridade e a intenção, né? Ou o coração aí também. E tem uma observação também, vale ressaltar que a prece, enquanto invocação, poderá ser para Deus, nosso Pai, ou para espíritos, nossos irmãos. Tem uma outra, mas eu acho que ainda dentro desse jornal, né, ele diz assim: em relação à divindade, a prece é um ato de adoração, de humildade e de submissão perante o poder e a bondade do Criador. Negar a prece a Deus, de certa maneira, pode ser entendida como uma revolta do orgulho humano ao Criador.
Para os espíritos, nossos irmãos, podemos entender como uma identificação de pensamento, não obstante um gesto de simpatia, em que, em ambos os casos, temos o aspecto moral. Em tese, a prece também está relacionada com a transmissão fluídica. Só para lembrar, né, que a prece, enquanto transmissão fluídica, tem um estudo do Dr. Andrew, feito no Hospital Thomas Jefferson, onde eles fizeram um estudo muito importante, né, com 40 mil pessoas. Né? Quem tiver algum interesse em procurar isso, vocês podem encontrar na internet. Então, a prece como cura, como remédio, isso já é um fato científico, né? Pois é, você quando falava do coração, logo no início, né, que a prece precisa, a gente está envolvido. Se não me engano, foi a Nete Guimarães que trouxe isso numa palestra, que ela dizia o seguinte, que também foi feita uma pesquisa na qual se verificou o momento de oração, aí checou-se as freiras orando, que fica às vezes no convento o dia todo ali orando, pastores, espíritas, padres, essa pesquisa ela envolveu diversos segmentos religiosos diferentes. E para muitos eles perceberam, os pesquisadores descobriram que era apenas um ritual místico. Ritual místico é aquele que você vai, recita, fala e nada acontece. Por quê? Eles colocaram eletrodos com esses novos equipamentos de scanner que eles estudam no mística, colocou diversos equipamentos para monitorar a pessoa no momento da prece. Em alguns casos, independentes da religião, aquela pessoa que orava se iluminava com uma grande tocha. Okay. E em outros havia uma luz menor, em outros havia uma luzinha, e outros não tinha luz nenhuma. Para aquele onde não existia nenhuma luz, não havia nenhuma reação, digamos assim, uma ação, eles chamaram de ritual místico. Para os demais, havia, digamos que, uma gradação, né? Havia casos que havia uma iluminação maior, outro menor, mas existiam. Então, o que nós devemos tomar cuidado com essa questão da prece é, como você chamou a atenção no início, ela tem que ir do coração, levando o sentimento, que é o que faz com que aquela luz se acenda, né? Exato. Podemos ir para a próxima, é 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos apresenta de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais puros que possa dispor. No reconhecimento ou na petição, né, quando a gente para reconhecer a divindade, ou então para a gente fazer uma petição, na diligência ou êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ela exteriorizando a consciência que a formula, em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas, né? Tem Geraldo Campetti, ele também diz que mecanismo de contato com o plano superior, um alimento espiritual, prece sem formalismo, sem rituais, mas ato de recolhimento íntimo. E aí Raul Teixeira, né, que ele vem e traz que orar é falar. Inclusive ele diz que orador vem de orar, né? Isso aí tá lá no dicionário. Tão importante quanto a alimentação, a respiração, é falar com Deus. Deus está em toda parte, todas as coisas, onipresente, sabe tudo, onisciente, mas nós precisamos buscar a nossa aproximação dele, identificando essa necessidade de estarmos com ele conscientemente, né? Pois é, aí tem uma pergunta seguinte, que se a prece torna o homem melhor, eu acho que você acabou respondendo já, mas é essa próxima. Isso. Que Kardec faz dos espíritos, né? Se a prece torna o homem melhor. Sim, né? Pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Essa questão de pedir com sinceridade é interessante, que tem uma música antiga, algumas pessoas não devem nem saber, né? Tinha um cantor, eu acho não que é sei. Marco Antônio, né?
Marco Nem Antônio, conheci. tem uma música dele que ele pede perdão. Perdão, não sei orar. Perdoa, por favor. Né? Ele falando com Deus. Então, isso é uma oração. Né? Pois Ele é, fez uma oração e se partiu do coração, uma oração muito sincera. Porque, olha, eu não sei orar, ele está dizendo. Então, como é que a gente não vai conseguir sensibilizar a espiritualidade superior, sensibilizar a Deus, se a gente está sendo sincero, né? exatamente. Está vindo do coração, que é Exato, importante. Você exato. está confessando uma fraqueza, que é não saber orar. Nós podemos ver na seguinte, algo bem interessante, viu? Na verdade, é um complemento da anterior. Se a prece Uhum. melhora o homem, como Kardec era um pedagogo, né, ele já vai. O que é que Kardec pergunta aí? Por que algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim? São invejosas, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser, algumas vezes, até mesmo viciosas. Exato. E Essa aí os espíritos. Eu trouxe até a oração do Zé aqui para a gente ler aqui, né? Mas antes disso aí, a resposta dos espíritos é: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas Pois pessoas é. acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como ele é aplicado. Tem a oração do Zé, algumas pessoas devem conhecer, né? Eu recortei e fiz alguns recortes, uma adaptação para ficar menor, de lá do Momento Espírita. Eu não sei se parte aqui já deve conhecer, né? Fala de um rapaz que todo dia ele entrava na igreja por volta de meio-dia, um pobre velho, um rapaz não, desculpa, é um velho, né? Ele entrava e saía rapidamente da igreja. Ele fazia isso todos os dias no horário do almoço. E um dia o sacerdote lá da igreja ficou intrigado e foi interpelar ele, né? O que é que você vem fazer aqui? Aí ele, eu venho rezar. Mas aí ele é questionado novamente, né? Mas estranho, você entra e sai tão rapidamente? Aí esse senhor responde, né? Eu não sei rezar aquelas orações compridas. Eu entro na igreja e falo: Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim visitar você. E em um minuto já estou saindo, estou indo embora, né? Aí conta-se que alguns dias depois Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. E na enfermaria ele passou a exercer grande influência com aqueles que estavam lá internados também, com os outros doentes, né? E aí as pessoas se tornaram mais alegres, mais comunicativas e até diminuindo o tempo que elas tinham de recuperação. E aí a freira, responsável pela enfermaria, aproximou-se do Zé para saber o que estava acontecendo, porque as pessoas falavam muito dele, né? E os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. E aí o pobre enfermo responde: É verdade, irmã. Eu estou sempre muito alegre e digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. E aí a irmã ficou meio intrigada, porque ela nunca viu ninguém sentado na cadeira que ficava ao lado da cama de Zé. E ela fala então, né? Já tinha notado que a cadeira encostada na cama de Zé está sempre vazia. Aquele velho era um solitário sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Ela pergunta, né? Aí ele diz assim: Bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia, ele vem, fica ao pé da minha cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, Pois né, é. só aquele: Oi, Jesus, estou aqui. Olha só, que profundidade tem a oração do Zé, né? Foi isso. E a Ana Lúcia está dizendo que lembra da música. Ó. Olha, ouvindo você falar, e essa é a nossa proposta desse bate-papo, né? Porque nessa pergunta é por que algumas pessoas que oram muito têm dificuldades, têm ruim, chega a ser colérico, ciumento e tal. A gente veio falando desde o início a questão do coração, do conhecimento, do sentimento. Uma pessoa que ora muito já é um bom começo, já é uma Uhum, coisa boa. Mas a gente precisa, ao longo do tempo, observar que, quanto você vai aprendendo sobre a vida, sobre o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado nem sempre é o que eu penso. Sabe? O que é certo e errado nem sempre é o que eu penso. E ao longo do tempo, vai mudando isso.
a forma de orar. Às vezes, na internet, manda uma prece assim, oração de segunda-feira. Aí você abre lá no WhatsApp e tem assim, meu Deus, tome conta de mim, da minha família, dos meus amigos. Então, e a humanidade inteira? Tem a nossa família, os nossos amigos, mas se a gente for observar, o mundo está necessitando de prece. Então, aquela Exato. prece, às vezes, ela se limita a um grupo muito pequeno de pessoas. Então, ali no meio você vai encontrar um pouco de egoísmo, na forma de fazer. Não é que aquela pessoa não quer que os outros não fiquem bem, não é isso. Mas a visão ainda não ampliou para dizer, meu Deus, ampare a minha família e a todo mundo. Né? Lembrou da família, de você, mas lembrou de todos os demais irmãos. E aí, a gente já conversou aqui sobre aquela coisa que Chico estava no hospital e ali ele chorava, ele pedindo a Emmanuel, pelo amor de Deus, venha socorrer minha irmã que está doente. Aí Emmanuel chega e fala, Chico, o que é que houve? Você está assim, nesse desequilíbrio, nessa agonia aí, chorando, gritando, chamando a mim, o que foi que houve? Não, Emmanuel, é que minha irmã está internada aí no hospital, ela não está bem. Ele fez, Chico, eu nunca vi você aqui agoniado pelas 200 pessoas que estão aí. Aí tem mais 200 e você está preocupado com sua irmã. Deixe que sua irmã passe pelas provações que ela precisa, que ela tenha o aprendizado que ela precisa. E vamos orar por todos aqueles que estão aí doentes. A sua irmã vai ficar bem também. Então, é um chamado que o Espiritismo nos faz, né? De lembrar de orar por todos. E a qualidade na nossa prece muda de acordo com a evolução que nós estamos adquirindo, né? Pois bem. Isso que você falou, Luiz, e juntando com a oração do Zé, você tem aí humildade, simplicidade e sabedoria, né? Quando a sabedoria é diferente de conhecimento, né? São coisas distintas, informação, conhecimento e sabedoria. E a sabedoria é justamente quando a gente começa a implementar as nossas atitudes do alto, né? Quando a nossa parte espiritual ela está começando a se conectar com o alto, nós vamos desenvolvendo sabedoria. Também é gradual, tudo é gradual, né? Com certeza. É válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? É interessante isso daí, né? Perdoa, Deus, os nossos pecados, né? Então os Espíritos respondem, né? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Tem um poema de Alta de Souza chamado Mensagem Fraterna, Luiz, que se der tempo, nós temos 12 minutos, né? Temos ainda uns 13 minutos, mas se for preciso a gente recomeça ou a gente encerra e depois começa outro. Tá, ela diz assim, né? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, para que a resposta melhor do que essa de Alta de Souza, né, sobre... Nós não vamos também ficar pedindo a Deus que perdoe as nossas faltas, porque nós não vamos fazer de novo. Nós temos que mudar de atitude, nós temos que mudar de pensamento, nós temos que observar o nosso modelo e guia e seguir o que é que ele nos ensinou. Nós temos todo um evangelho aí, nós temos consciência, nós temos o espiritismo que vem nos ajudar a esclarecer, para que a gente não venha no futuro ficar novamente tropeçando em erros que no passado nos deixou parados no tempo, né? É isso. A nossa companheira Jaciara nos traz uma complementação. Ela esteve conosco há poucos dias aqui fazendo uma palestra também. Ela diz assim, que aquela prece que eu falei da segunda-feira, que às vezes pede para minha família e meus amigos, ela diz que tem algumas dessas que pede ainda e envie as bênçãos somente para quem merecer. Só para aqueles que merecerem. Na verdade, a gente precisa pedir por todos, né? Temos que ser caridosos, principalmente na hora que a gente ora por nós mesmos.
Amigo, nós temos ainda uns 7 minutos para que a gente conclua. Nós podemos fazer, você faz as suas considerações finais. Eu posso ver aqui, ó, que nós temos algumas comentários, perguntas. Deixa eu ver rapidinho. Tem uma pessoa dizendo que não sabe orar, mas nem todos nós estamos aprendendo, né? Teve uma pergunta. Tem outra contribuição que todos são merecedores do amor, com certeza. Só um minutinho. Agora, Luiz, com relação a quem colocou que não sabe orar, ela pode falar isso na própria oração. Basta ela fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus. Não é a primeira questão. Eleva o pensamento a Deus, se conecta com Ele e simplesmente pensa nele. É uma oração, né? Com certeza. Não é fórmula. Cada um vai ter que descobrir. É igual a meditação. As pessoas ficam ensinando a meditar. Não tem meditação. A meditação é um ato individual de cada um. Tem aqui, ó, Lisiane falou que através da prece um homem auxilia o outro. Aí veio Ari Osvaldo completando o que ele falou. A maioria das pessoas entende como bajulação ao invés de elevação do pensamento a Deus. Ele perguntou. Na primeira, não parece que a adoração que consiste na elevação do pensamento a Deus com bajulação a Deus. É assim, Ari Osvaldo, ele bota assim, não parece que a adoração que consiste na elevação do pensamento a Deus com bajulação a Deus, aí complementando a pergunta a maioria das pessoas entende como bajulação ao invés de elevação do pensamento a Deus? Eu entendo, Luiz, que bajulação é algo ainda de um planeta de provas e expiações. A adoração, ela é uma exteriorização consciente do nosso pensamento que busca se comunicar com Deus. Então, são coisas completamente distintas, né? Uhum. A bajulação é aquela questão, se a gente for falar, né, é um puxa-saquismo, né? Se a gente fechar os olhos ou então abrir os olhos, nós vamos estar sempre falando de Deus, pensando em Deus, olhando em Deus. Não tem outra coisa, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Se a gente for pensar que existe um lugar que Deus está e que Ele criou a partir dali, a gente está falando de um segundo Deus, que o lugar passa a ser também um Deus. Aí. Mas não vamos entrar nessa questão filosófica, não. Não, com certeza. Aí tem outra contribuição falando que as pessoas estão querendo, alguns estão querendo que os templos sejam reabertos e tal, que para adorar a Deus não precisa realmente ir a templo, na verdade, né? A adoração de Deus ela pode ser feita de outras formas. E atualmente a gente vê, como nós estamos fazendo agora, que através de um processo virtual pode-se sim fazer uma palestra, fazer uma oração, fazer um trabalho de cunho espiritual, não é isso? Jesus, ele falou, né, que derrube esse templo que em 3 dias eu reconstruirei, né? E nós temos um templo, cada um de nós tem seu templo. E ele está dentro de nós, está no nosso coração, está na nossa intimidade, né? Amigo, eu vou te dar aí uns 3 a 5 minutos para você fazer a sua consideração final. Em seguida faremos a prece e encerramos. Pode ser? Tá. O que eu achei mais interessante, né, dessa questão da lei de adoração é a questão da prece. Então, o mergulhar na prece e fazer da prece o nosso ato de adoração, seja através da observação da natureza, de um canto de pássaro, de uma nuvem flutuando, ou de olhar um mendigo na rua, uma pessoa do nosso lado, nosso filho, nosso amigo, pai, irmão, vai nos fazer refletir sobre nós mesmos. Quando nós estivermos com uma dor de cabeça, com um problema grave, e a gente mergulhar no fundo da nossa intimidade, nós vamos saber chegar para Deus e falar para Ele, Pai, eu estou precisando de ajuda. Então, a oração é essa nossa comunicação que vai fazer com que esse nosso laço, ele é do nosso lado para com Deus, e não de Deus para a gente. Então, nós temos que buscar a ser aquela caneta, aquele lápis que Irmã Dulce falou, e a gente consiga escrever no coração do outro a mensagem que Deus está mandando. E aí, assim como Jesus, nós vamos ser médiuns de Deus, né? Para que melhor, né? Ser médium de Deus. Então, Jesus foi o médium de Deus. Ele trazia as mensagens de Deus até nós e deixou o evangelho aí para todos nós. Vamos adorar? Vamos. Como vamos adorar? Vamos lembrar que foi Deus que ele deu a vida, deu a saúde, deu o dia, deu a doença, deu o remédio, e nós estamos aqui aprendendo através de nós mesmos, né, com a ajuda da espiritualidade superior, com a ajuda de Jesus,
a entendermos melhor a Deus. E a partir daí, né, passamos a ser um com Ele, como Jesus nos deixou. Então, Zé, vamos fazer a oração final. Você tem 2 minutinhos para você fazer uma oração final, para que a gente possa encerrar. Okay. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos é dada. Abençoa a todos nós que estamos aqui participando desta live. Abençoa todos aqueles que estão vinculados ao nosso plano material e espiritual aqui na Terra. Que esse momento que nós estamos passando agora seja um momento sublime para que busquemos a renovação dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, entendendo sempre que nós temos uma vida eterna pela frente. E a encarnação é somente um momento rápido, delicado, sutil, onde cada um de nós vamos aglutinar mais ensinamentos para o nosso futuro, em busca da felicidade, em busca da paz e do amor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Não podemos esquecer também do nosso modelo e guia, né? Com certeza. Bem, nós estamos chegando já nos momentos finais. Quero aproveitar para fazer um convite para as pessoas que na próxima segunda-feira nós vamos trabalhar lei de reprodução. O nosso companheiro Elmo Costa convidar a todos que estejam conosco na segunda-feira. Vamos também agradecer ao companheiro Tom Zé pela tarefa de hoje, que ele cumpriu bem aí, sabendo que em breve estaremos de volta, estará trazendo mais alguma contribuição para todos nós. E aproveitar, sempre lembro de pedir às pessoas que entrem nos canais espíritas, vejam palestras e, além de seguir o nosso canal do YouTube, que essa palestra dele vai também para o YouTube amanhã. Hoje ela já está no IGTV. Amanhã vai para o YouTube. Lembrar de estar assinando lá, seguindo os canais, seguindo no Instagram, seguindo os canais do YouTube, né, se inscrevendo, que isso faz bem para que o movimento espírita possa crescer cada vez mais. Bem, amigos, vamos então encerrar o nosso trabalho de hoje. Queremos agradecer a todos vocês que ficaram online conosco, aqueles que entraram, e pedir a Deus que nos ampare e nos ilumine a todos. Como eu tenho feito no encerramento, vamos encerrar com votos de paz para todas as consciências, né? Até mais. Vamos encerrar por hoje. Bom fim de semana, hein? Para você também. Um abraço. Outra.